Eu costumo brincar que, assim, advogado não é contador, contador não é advogado. Eu acho importantíssimo a sinergia dos dois, porque cada um na sua área, eles, tanto fazendo um bom trabalho, um preventivo, enfim, ele levanta uma empresa, faz com que a empresa não tenha problemas, como assim, se for feito um serviço mal feito, ele derruba. Quebra. E assim, ele quebra, tanto o contador quanto o advogado. Um processo trabalhista pode acabar com uma empresa e uma empresa grande. Direito é dinâmico, mas na área trabalhista ela é muito mais dinâmica. Existem situações de uma hora o PJ vale, uma hora não vale, né? Agora essa discussão tá muito acalorada lá no Supremo também. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, siga, curte e compartilhe. Faça com que esse canal prospere cada vez mais. Hoje nós falaremos sobre a área do direito. Estamos aqui com o pessoal da Ortega e Reis Sociedade de Advogados. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado você, Marco, pela oportunidade e esperamos aqui trazer algumas informações que sejam úteis aí para vocês. Maravilha. Ele é o Ortega, né? Doutor Ortega. Não, Ortega. E o doutor Ricardo. Isso, obrigado também, agradeço aqui da nossa parte, é um prazer a gente comparecer e obrigado mesmo pelo convite. Maravilha. Antes de mais nada, vindo no podcast Pod Contábil da CPA Prime Contabilidades, tem sempre um presentinho. Opa, aí sim. Obrigado, Marco. Opa, que legal. Olha. Eu vou usar já. Eu também. Podem se servir. Opa. Tem até um abridor, né? Isso, tem um abridor. Quem toma cerveja é legal. E ele mantém a temperatura, tá? Então, ele mantém por um tempo. É legal demais. É bem legalzinho aqui. Gostei, muito obrigado, hein? Obrigado. Bom, doutores, quando vocês eram crianças, já tinha o sonho de ser advogado? Assim, sinceramente, eu sou de uma família que não tem nada de advogado na família, tá? Família mais da área de odonto, tio dentista, irmã dentista, primo dentista. E tem que alguém sair diferente, né? Pelo menos tratamento dentário tem grátis, né? Pelo menos uma limpezinha, né? E todos agora têm um jurídico, né? Então, mas assim, eu sempre tive muita espontaneidade na escola, tudo muito na questão de falar, então fui direcionando caminho meio natural e eu acho que até do colegial para frente, eu tive um professor que era contador e advogado. E esse professor, na 8ª série, nossa, eu tive muita amizade com ele, era um professor que ele estimulava muito os alunos, tudo, e ele trazia muita coisa referente à advocacia, o dia a dia dele, e isso foi me estimulando, foi um exemplo de pessoa que eu acho que foi o primeiro contato que eu tive na minha adolescência, infância, né, 8ª série, acho que com 13, 14 anos, e que eu tive a entender um pouco do que era advocacia. E eu fiquei com isso na cabeça, e aí parti, não teve jeito. E você, doutor Ricardo? Então, da minha parte, quando eu era criança, eu queria ser veterinário, para falar a verdade, tá? Primeira opção era veterinário. Só que depois eu tive uma influência aí na família, os meus irmãos seguiram a área jurídica e eu acabei indo. Meu irmão é juiz, a minha irmã é advogada também. Eu sou o mais novo e aí acabei entrando pro mundo jurídico. Seguindo. Mas aí, assim, na infância, eu acho que eu já tinha alguma coisa de advogado porque eu sempre questionei bastante, né? Então, sempre que tinha alguma negativa por parte dos meus pais, alguma coisa nesse sentido, eu sempre tentei questionar, então acho que já tinha alguma coisa da advocacia aí falando mais alto. Tava lá guardado. Maravilha. E você teve algum emprego anterior ou sempre já entrou como estagiário em algum escritório? Eu comecei no 3º colegial, eu fui trabalhar em banco. Eu tinha um primo que era diretor de uma área do Banco Real,
que nem tem mais, né? Hoje em dia é o Santander comprou. Acho que o Santander comprou, E aí ele abriu uma vaga que era para tipo jovem aprendiz, na época que se chamava J4, que era a jornada de 4 horas. Então dava direitinho para eu ir para a escola, né, para o colegial, fazia o terceiro colegial e depois à tarde eu ia para o Banco Real lá na Paulista e cumpria 4 horas de jornada. Então eu acabei entrando para a área administrativa, mas era um suporte só para adolescente querendo ter o seu dinheiro e terceiro colegial, 17, 18 anos. Então, acabei trabalhando na área bancária. Mas aí depois, logo passei na faculdade e aí no primeiro ano eu tive sorte de encontrar uma ex-amiga que ela estava saindo do estágio e era um tio dela e ela me indicou, nas primeiras semanas que eu estava na faculdade, ela perguntou se eu tinha interesse, eu falei, olha, tenho, mas eu não sei nada, né? Ela falou, não tem problema, meu tio é super gente boa, e ela estava assim, procurando alguém porque ela tinha passado num concurso público, e ela ia ter que assumir em 2, 3 dias o concurso que ela tinha passado, e o tio dela ia ficar sem estagiário, então ela precisava de alguém para colocar, né? Então ela falou, você topa? Eu falei, topo. Eu tinha acho que 2 meses de primeiro ano de direito, já estava estagiando. Maravilha. Da minha parte também eu iniciei a parte profissional mesmo, na parte jurídica, foi logo na faculdade. Anteriormente eu trabalhei com meu pai, teve uma parte de serviço braçal, ele tinha uma empresa de pedras, né, pedras ornamentais, pedra de piscina, mármore, granito, então trabalhei com isso e trabalhei também lanchonete, restaurante, essas coisas, mas na parte jurídica mesmo, depois que eu entrei na faculdade, já no primeiro ano também já entrei na prefeitura como estagiário, e aí daí eu fui fazendo estágio em alguns escritórios e depois a gente teve o nosso próprio escritório e estamos até hoje. Como que foi esse dia a dia aí? Todo mundo trabalhando como CLT, fundo de garantia, e como é que foi essa virada assim? Vamos montar a nossa empresa. Você sabe que, assim, você eu acho que também não chegou a trabalhar para... Eu trabalhei CLT para um escritório de advocacia, antes da gente abrir o escritório. Eu entrei como estagiário, aí passei na OAB, fui efetivado, e aí era CLT, mas fiquei pouco tempo, eu queria sair mesmo, queria ir para o mundo, ter o próprio escritório. Sempre foi na veia. Exatamente. Eu, na realidade, eu nunca tive vontade de trabalhar para ninguém, tá? Eu terminei a faculdade, tinha um grupinho de amigos, um grupo de amigos, que 4, nós resolvemos montar um escritório. Então, a gente terminou a faculdade e nós montamos um projeto de montar o escritório e a ideia era o seguinte... existia a mensalidade da faculdade, eu não fiz faculdade pública, então nós pagávamos a mensalidade. Aí a ideia era assim, vamos pegar o próximo ano como se fosse o 6º ano da faculdade, então todo mundo tem que colocar na cabeça que todo mês aquele valor da mensalidade seria o valor para investir no escritório. E aí esses 4, né, eu e mais 3, nós montamos o escritório no Itaim. No segundo mês, ninguém precisou colocar dinheiro. A gente começou a captar clientes, empresas do bairro, né? Começaram a fazer parcerias que a gente chama de advocacia de partido, né? Que o cliente te paga um mensal. E no segundo mês, acabou a história de todo mundo pagar. Com isso, eu acabei ficando com o escritório. Nós ficamos com 5, 6 anos com o escritório com essa composição, né? E depois eu acabei indo para montando um outro escritório e depois conheci o Ricardo num escritório que ele era estagiário. Isso. E aí ele passou para o outro que você foi trabalhar, eu acho que como CLT. E aí ele me ligou que estava saindo, eu estava também rompendo do outro escritório. Eu falei, vamos montar. Montamos, tinha um projeto também com uma ideia que era mais ou menos parecida. Quanto tempo faz isso? Vocês são sócios? 14 anos.
acho que 15 anos, né? 15 anos. 15 anos já. Que beleza. Tá em 15 anos dezembro da- já, 15 anos. 15 anos, Vai comemorar. dezembro agora. 15 anos da Ortega e Reis. 15 anos. Legal. E qual área de direito que vocês têm lá no escritório de vocês? Então, Marco, é que assim, quando você tem uma advocacia que é diferente quando você é a pessoa ou advogado, você fica limitado numa área. Mas quando você parte para um projeto de escritório, você tem a possibilidade de abrir um leque de opções para os seus clientes, porque você você consegue ter advogados para trabalhar para você consegue organizar um formato um pouco melhor. Lógico que nós temos assim uma área de atuação maior, mas nós continuamos ainda dando assessoria empresarial para alguns clientes, né? A área de família nós atuamos e a área trabalhista também. Então, quer dizer, são segmentos que a gente montou departamentos dentro do escritório, né? Eu gostei dessa parte trabalhista, É, que interessa muito a escritório de contabilidade, né? Isso. Porque vira e mexe, né? Nós que cuidamos de mais de 2.000 vidas no escritório, imagine, né? Como tem ação. Toda hora chega uma ação, né? A área trabalhista é importante. Essa ligação com o escritório de contabilidade é importantíssima, né? O trabalhista hoje é o carro-chefe. Pelo menos a minha especialidade, eu atuo diretamente nessa área trabalhista. É o que eu faço. E vocês atendem tanto a empresa e o funcionário também? Então, se o funcionário quiser entrar com uma ação, aquela pessoa que às vezes sai, não recebe nada, ou uma injustiça, e também a parte para defender as empresas? Dos dois lados vocês fazem? Sim, os dois lados. A gente atua nos dois lados, as duas áreas. E eu acho, lógico, tem muito escritório que faz a opção por uma área só, e respeito, não tem problema algum, até porque é a área de atuação dele. Só que é interessante você atuar nos dois mundos, porque você tem as decisões voltadas para os dois mundos. A área do direito trabalhista, ela é muito ampla, ela tem muitas decisões, ela tem muitas correntes. Um mesmo assunto pode ter 3, 4 interpretações distintas. E não só pelos juízes. Você pega tribunais no Brasil, um tribunal do outro tem interpretações, às vezes, totalmente distintas em relação ao mesmo assunto. Até no próprio TST, lá em Brasília, a gente tem turmas que decidem de uma forma e turmas que decidem de outra. Então, às vezes, por exemplo, você pega ou um reclamante ou uma reclamada, a empresa, aí você pega um empresário que teve um problema de hora extra, por exemplo, idêntico ao vizinho dele, a empresa do lado. Ele teve uma decisão, o vizinho outra. E aí foi para o tribunal, e aí vai para o tribunal, um decide de um jeito, às vezes altera, o outro vai até Brasília, e em Brasília pode acontecer de uma turma decidir de uma forma e a outra decide de outra. A área trabalhista é assim. Eu não sei se isso é bom ou não, porque dá uma impressão de insegurança jurídica, mas ao mesmo tempo existe uma discussão sempre atualizada. Lógico, lá em Brasília tem uma turma, tem um grupo de juízes, de ministros, né, que a gente fala lá, que decidem e põem um ponto final lá em relação a algum tema. Mas até chegar nesse ponto, a discussão pelo Brasil vai longe. Então você nunca pode falar para o seu cliente assim, esse caso, pelas decisões anteriores, acho que você vai ganhar. Não. Talvez ganhe, né? Talvez tenha êxito, né? Não é ganhe. A área jurídica, eu acho que o dinamismo da área jurídica é exatamente esse. Por isso que até advogado fala assim, não prometa nunca a sentença, não prometa o resultado, né? Você promete o trabalho, mas o resultado é muito variável. Então, o dinamismo, e aí na área dele, a parte trabalhista do escritório, ele coordena, e a gente acompanha de fora, e às vezes até com aquela visão da área civil, a gente acha até a discussão, mas como pode, né? Tem tão pouco tempo, é muito dinâmico, o direito é dinâmico,
Mas na área trabalhista, ela é muito mais dinâmica. Existem situações de uma hora o PJ vale, uma hora não vale, né? Agora essa discussão está muito acalorada lá no Supremo também. A gente não tem muita tranquilidade de indicar ou não o PJ, por exemplo. Isso a gente tem muita procura a respeito disso, se pode colocar um funcionário como MEI, como PJ ou não, enfim. Agora o Supremo está derrubando a maioria dos casos, então o que antes a gente falava com certeza não faça, hoje já tem muito escritório já indicando para fazer. Aí depende também do grau de estudo, vamos dizer, de escolaridade da pessoa, do funcionário, que hoje tem uma discussão sobre hipossuficiente ou hipersuficiente, se a pessoa tem ou não conhecimento do que ela está fazendo, se ela está sendo, se ela teve ciência total dos prós e dos contras de ser um PJ, tem tudo isso. Tem bastante discussão, realmente é uma área que gera dúvida, e até aproveito assim, às vezes o empresário, ele tem uma sensação que a gente orienta até pelo acordo, porque no fórum é muito comum, né, chegar lá no dia da audiência e sair bastante acordo, o número de acordos são altos, exatamente por isso, porque a gente não tem como garantir um resultado, assim, mesmo que tenha legislação, tenha CLT, tenha o entendimento lá do Tribunal Superior do Trabalho, a gente não tem como garantir 100% para ele, né? que ele não vai ser condenado. Do mesmo jeito o reclamante, o empregado também. Você pode virar e falar, se você está pelo lado do empregado, tem muita situação que você fala, você pode perder tudo. Pode perder melhor tudo, você aceitar isso. Um pouco agora. Exatamente. Que perder tudo lá na frente. E isso é engraçado, que é o lado que cliente, independente de ser o empregador ou empregado, eu vejo quando ele comenta tudo, eles acham que às vezes o advogado está até... o advogado não quer trabalhar, né? Porque ele não quer... Faz acordo na primeira, né? Não quer trabalhar. Embora, assim, é aquela história que para cliente ele nunca entende que o trabalho do advogado não é lá na hora da audiência. O trabalho foi feito há muito tempo atrás, quando você trabalha a contestação, quando você vai trabalhar a inicial, que você passa dias montando, né? Tanto a defesa como a inicial, mas na hora, então o trabalho foi feito, mas na hora às vezes existem alguns detalhes que você chega na pré-audiência, na sala de espera, e numa conversa com a outra parte, ou quando você olha o que foi juntado pela parte contrária, você fala, aqui não vai ser 100%. E às vezes a outra parte te procura para fazer uma proposta, você já calculou em cima do que foi colocado no processo, e aí você tenta orientar o cliente, né? Que você fala, olha, tudo aquilo que a gente achava que agora não era tudo, pode ser metade, pode ser 1/3, e o acordo, às vezes, você faz um cálculo rápido, você pode reduzir para 1/3, e às vezes o acordo está sendo quase metade. Então, você tenta passar para o cliente, mas o cliente às vezes fica com essa noção do advogado, ele está querendo solucionar rápido. Mas tá isso certo. E é engraçado que assim, e eles esquecem que a função do advogado é exatamente, que é o que a gente bate na tecla, se eu estou te orientando de uma situação, é porque eu tenho uma visão técnica de que isso pode dar errado. Então confie em mim, porque... Tem que confiar bastante, né? Advogado e contador e mecânico e médico. E médico. Exatamente. Demais, né? Bom, esse podcast vai ser visto por muitos empresários que têm funcionários. Sim. Qual o maior problema em ação trabalhista que você vê que os funcionários entram? Só para imaginar assim, o empresário tem que tomar muito cuidado com hora extra, ou tem que tomar muito cuidado aqueles que não registram. O que mais, a causa mais comum em uma audiência, em perder em uma audiência? Eu acho que tá um pouco até antes de chegar na audiência, tá? O problema maior, vou te falar, e não é nem a questão técnica, não é uma verba específica. O que eu vejo hoje,
Isso é um recado mesmo para o empresário. Maravilha. Independente do tamanho da empresa dele, o que eu vejo hoje, que eu já trabalhei com muito reclamante lá atrás, no meu começo, eu fazia muita audiência trabalhista para reclamante, tá? E 98% dos reclamantes, eles têm praticamente o mesmo discurso quando chega lá no dia da audiência. Ele fala, doutor, não é a questão nem o dinheiro, a questão é a forma que eu fui tratado. Eu tô falando o que eles sempre falaram. Até eles me perdoem, mas é bom, né? No fim das contas é bom. Porque ele falava assim, às vezes, um gerente me destratava, um coordenador, um gestor, às vezes não é nem o dono, não é o proprietário, mas ele foi destratado por alguém. Porque, então, assim, o que leva a pessoa a entrar com uma ação ou não entrar quando ela sai? Tem gente que vai entrar porque ela foi lesada. Ela foi lesada, realmente. Às vezes, tanto é que, assim, quando a pessoa entra nessa situação que ela foi lesada, o empresário, normalmente ele não fica tão revoltado porque ele sabe que ele não pagou corretamente. Ele sente, ele sabe. A gente sabe. Agora, tanto é que o empresário, às vezes, a parte reclamada, o empregador, ele fala pra gente, fala, não, ele tem razão nisso. Realmente eu não paguei. Então, vamos por isso aqui, eu aceito pagar isso aqui, ele tem razão, tá certo e tal. Agora, o que leva as pessoas a tomar essa atitude não é, às vezes, a falta de dinheiro, não é a questão só de um advogado prometer um processo com valor altíssimo, não é isso. É a forma que ele foi tratado. Isso é uma coisa que é importante os empresários terem em mente, essa parte do departamento pessoal mesmo, do RH da empresa, que é importantíssimo, dentro do funcionamento da empresa, de chamar os funcionários, conversar, saber como está o dia a dia, saber como é que está sendo tratado. Isso é importante, porque é recorrente que os funcionários que saem entram com ação por conta do tratamento do que ele recebeu lá. Então, lógico que é normal que a maioria dos funcionários reclamam de algumas coisas, de um benefício, do salário. A parte do empregador é muito difícil, porque é muito onerosa, a folha de pagamento, por mais que se discuta a desoneração, é altíssima ainda no Brasil. Mas, assim, esse é o principal ponto. Outros pontos que levam às ações, como você me perguntou, aí sim, aí a falta de registro, tá? E a hora extra também é campeã. Intervalo entre a jornada, o tempo de almoço, eu acho que esses são os principais pontos. E quando o funcionário ele é destratado por um cliente? Imagina, um cliente do escritório ou cliente de uma loja é destratado por um cliente. A pessoa foi na loja e foi destratado. O cliente foi lá, xingou a pessoa. Essa pessoa tem algum direito, será? Ou não? Tem. Porque foi destratado na loja. Chegou na loja, a pessoa xingou a vendedora. Como é que é feito? Também a empresa tem responsabilidade, no caso? Ela tem o dever de acolher o funcionário e defender o funcionário. Sim. E oferecer um suporte jurídico para o funcionário contra aquele cliente. Porque, assim, vamos supor que é uma ofensa por raça, ou então uma ofensa verbal mesmo que atinja a honra da pessoa. É só aquela pessoa que pode tomar uma ação contra quem a ofendeu. A empresa, por si só, não pode. Se a pessoa quebra alguma coisa, tudo bem, aí foi um dano para a empresa. Agora, se for contra o funcionário, só o funcionário que vai poder tomar uma providência. O que é o dever da empresa? Um gestor que está ali, um colega, enfim, alguém que está ali junto, é acolher o funcionário, chamar, oferecer o suporte jurídico, entrar em contato com o jurídico, fazer um boletim de ocorrência, se for necessário chamar a polícia na hora. Lógico, aí depende do grau, né, da ofensa que foi sofrida. Mas o dever da empresa é oferecer, acolher e oferecer um suporte jurídico. Entendi. Tá? E a maioria hoje está em híbrido, né? Então ficam muito tempo em home office.
Tem muito problema também de computar hora extra, de como ligar o computador, tem muita ação desse tipo também? Tem. Isso tá e vem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque no começo, quando a gente teve a reforma trabalhista ali em 2017, novembro de 2017, com a reforma veio um artigo que previu, já tem a previsão de que não teria hora extra, não teria cômputo de hora extra para quem trabalha em regime de home office, teletrabalho. E aí, naquele momento, vários aditivos, vários contratos passaram a prever que não haveria pagamento de hora extra. E também o fornecimento de material de computador, das ferramentas de trabalho. O computador, o celular, enfim, telemático, né, que a gente chama. Tudo isso não teria obrigatoriedade de computar. Login, logout, tempo de trabalho. E aquilo ficou um pouco vago, né? Ficou assim, as empresas gostaram bastante, porque não teve essa obrigatoriedade de horas. Mas depois veio uma alteração. Começaram a vir algumas decisões dos tribunais, que era mais ou menos no seguinte sentido. Se você tem como controlar, por exemplo, você tem um sistema, não vou falar o nome dos sistemas aqui, mas tem vários aplicativos, vários sistemas que têm essa possibilidade. Você tem um login e logout de cada funcionário. Então, assim, o login, o funcionário foi contratado para trabalhar, por exemplo, das 8 para 1 hora e sair às 18, às 17, por exemplo. Ele vai dar 8h30, se ele não fez o login, o gestor dele, o coordenador, alguém vai chamar lá, ô fulano, por que você não entrou ainda? Então tem um controle, existe um controle. Então, pro tribunal, para a justiça, existia uma forma de controlar. E isso foi vindo decisões e teve uma alteração. Pouca gente sabe, a verdade é essa. Tem muita gente que hoje está trabalhando, muito empresário, que vai ficar até assustado. Outro dia eu até brinquei com um cliente nosso, que eu falei, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas vocês vão ter que mudar. Porque se o pessoal entrar com a ação agora, vai ganhar a hora extra. Então, tem algumas peculiaridades nessa alteração da lei, que a maioria dos casos que antes não precisava ter controle, hoje precisa. Então, o que é uma sugestão, uma orientação nossa para os nossos clientes? Contrate um sistema que tenha login, logout, que consiga computar esse período, tem que ter horário de intervalo de almoço, faz com a equipe, faz uma escala, vai ter que parar, o sistema faz o cômputo de 1 hora de almoço, de refeição, enfim, pode ser janta também, e bloqueia o acesso após o final do expediente. Certíssimo. Tá? Que aí já resolve, mas ele está atendendo um cliente e tal, coloca a informação no site, no aplicativo, que o sistema cai e que no outro dia vai retornar o atendimento. Ou paga hora extra. Se for uma venda boa, uma situação boa, ou não tem banco de problema. horas, hora extra, banco de horas, aí dá para resolve fazer o problema. Acordo de compensação. Hoje a gente tem bastante possibilidade aí de resolver isso. Legal. Bom, é melhor prevenir do que remediar, né? Agora, vamos imaginar assim, não é melhor as empresas contratarem vocês, né, mensalmente do que ter um problema lá no futuro? Vocês têm esse tipo de negócio no escritório de vocês? Tipo, a pessoa paga, vai na área trabalhista, civil, familiar, e uma mensalidade e tem direito à consultoria, ao invés de ficar depois remediando. Olha aqui, igual vocês falaram do PJ, home office, olha aí. Olha quanta dica importante. Uhum. Vocês têm esse serviço? Sim, até o que nós estávamos comentando no início, que é o chamado entre a advocacia, né, escritórios nós chamamos de advocacia de partido, que é exatamente essa parceria de uma assessoria jurídica. A gente monta um pacote, geralmente o cliente procura o escritório, nós calculamos todas as áreas, as necessidades desse cliente, ele traz, a gente pede as informações, documentação,
da área de atuação do cliente, indústria química, a gente tem o cliente de tecnologia, de aplicativo, é cliente nosso. Então, nós estudamos o perfil desse cliente e qual vai ser a necessidade desse cliente. Então, uma indústria química, ela vai ter uma necessidade maior em contratos, em parte de manutenção na área até criminal, empresarial, que entra para meio ambiente, produtos controlados. Tudo isso a gente monta um pacote e passa para o cliente em cima desse pacote o que seria o perfil dele. Olha, você vai ter 10 problemas por mês nessa área, você vai ter 5 reclamações em média trabalhista. Então a gente vai montando, né? A gente consegue fazer de uma forma bem flexível, mas assim, customizando bem para poder ficar agradável para o empresário, né? Para o cliente e bom para o escritório. Mas assim, o melhor dos mundos é realmente para o empresário, porque você tem um suporte diário de um escritório, né? Porque as empresas de porte médio, porte pequeno, como até a própria contabilidade de porte médio, porte pequeno, quando tem uma parceria com um advogado, é porque ela não tem condições de ter um departamento jurídico. Mas hoje em dia é fundamental você ter um jurídico preventivo. Então, dando um exemplo, eu tenho uma indústria química que é de porte médio para pequeno. Existem vários contratos, porque ela é terceirizada de produção de produto químico. Então, cada lote que é feito é um contrato novo, tem que passar pelo jurídico. Ela não teria condições de ter um jurídico para analisar isso toda semana. E isso é fundamental. A gente traz essa segurança porque todo contrato, qualquer coisa que for enviado para eles, passa pelo jurídico. E a gente acaba tendo já uma rotina, um processo que a coisa só anda, só tem uma assinatura do empresário no final quando tem o aval do jurídico. Então é bem importante isso. E o legal também é o seguinte, né? O empresário pode falar assim, ó, eu tenho meu advogado. Falem com meu advogado. A frase que falem com meus advogados. Não é legal? É bem... Acaba tendo esse respaldo, né? Fantástico. Você sabe, né? Que às vezes tem alguns que acabam exagerando, né? Que aí tudo telefone para tudo. Eu tenho meu advogado, aí também não, né? O cara liga, brigou com o síndico no prédio. Fale com o meu advogado. Vou falar com o meu advogado. Você fala, pô, mas eu nem advogo para você na parte pessoal, física, né? Mas tudo bem. Legal. Aí você falou em parceria com escritórios contábeis, né? E isso é muito legal, né? Os escritórios, né, de médio e pequeno porte ter parceria com os escritórios para que né, possam ter a parte trabalhista, até tributária, né, e outras áreas, né, de contratos. Acho que contrato tem muito, né? Contrato holding, etc. Né? Eu acho que a contabilidade, a parceria que nós temos lá no escritório com escritórios de contabilidade, assim, o que eu vejo, o doutor Ricardo, ele atua mais na área trabalhista e eu acho que acaba sendo a área que, com a parceria da contabilidade, é muito na área trabalhista, né? Sim. Porque a contabilidade, ela é o meio de campo com o empresário. Então, aí nesse caso, nós trabalhamos para a contabilidade que oferece para os clientes um suporte jurídico. E aí que é legal, porque aquela contabilidade pequena, às vezes a gente tem escritório de contabilidade que o escritório é um contador. E ele consegue falar para o cliente dele, ele tem essa situação que ele passa para o cliente dele, que ele tem um jurídico. Então ele ganha até na exposição dele, né, quando ele se oferece para os clientes, que ele tem também um jurídico, ele consegue dar um suporte jurídico, mesmo sendo aquele escritório pequeno, de um contador só, ele é a secretária, ele é o contador, ele é tudo, faz tudo. E ele tem um jurídico. Isso que é muito legal. Legal. Eu, até aproveitando o gancho, tirando o professor do Dr. Ortega, que era professor, advogado e contador, eu costumo brincar que assim, advogado não é contador, contador não é advogado.
eu acho importantíssimo a sinergia dos dois, porque cada um na sua área, eles, tanto fazendo um bom trabalho, um preventivo, enfim, ele levanta uma empresa, ele faz com que a empresa não tenha problemas, como assim, se for feito um serviço mal feito, ele derruba. Quebra. E assim, ele quebra, tanto o contador quanto o advogado. Um processo trabalhista pode acabar com uma empresa e uma empresa grande. Também... Revelia, pronto. Acabou. Uma conta, um tributo não pago, não recolhido corretamente durante anos, durante um tempo considerável, vai gerar uma execução fiscal. E assim, se tem duas justiças que não têm dó do empresário, são a trabalhista e a fiscal. A execução fiscal ali, eles não têm. Pega. Então, assim, é importantíssimo esse contato entre advogado e contador, porque cada um falando a sua língua resolve o problema do empresário. A gente lá no escritório tem o costume, por exemplo, quando termina uma ação trabalhista, a gente está pela reclamada, a gente envia um e-mail para o empregador com cópia integral do processo, informando a necessidade de encaminhar aquele e-mail. Tem uma parte no e-mail que a gente escreve que é exatamente para a contabilidade. Então, naquela parte, a gente informa a necessidade de 2023, de outubro de 2023 para cá, existe a necessidade, por exemplo, de lançar o evento reclamação trabalhista no e-social. Sim. Então... Vai sair na DIRF, na famosa exatamente, DIRF. na DIRF, e aí se tem exigência de recolhimento de TCTF web, tem a parte de recolhimento de fundo de garantia digital, enfim. Se tiver incidências, né, tem que informar se tiver tudo e recolher. Por isso que às vezes o acordo é bom, que a gente faz o acordo com natureza indenizatória, não precisa recolher nada. Sim. Mas enfim, se tiver incidência, tiver natureza salarial, a gente vai indicar para o contador, para a contabilidade, a necessidade de indicar, de colocar, informar aquela movimentação, aquele evento no e-social, por exemplo, que existiu aquela reclamação trabalhista, que foi feito um acordo, ou que houve uma condenação, enfim, ou que foi improcedente, mas a gente manda para ele avaliar a necessidade de incluir, e onde ele vai incluir, o evento, qual que é o código que ele vai incluir, mas a gente encaminha para ele. Então, a gente conversa com a contabilidade. Sim, importantíssimo. É importantíssimo, porque assim, o contador, às vezes, ele nem sabe que existiu aquela reclamação trabalhista, porque o empresário, ele acha que ele resolveu tudo ali no fórum. Acabou ali. E acabou ali. E daqui a pouco chega... prejudica tanto o empregador como o empregado, porque o empregado, às vezes, vai solicitar aposentadoria, cadê o período? Ou vai sacar o fundo de garantia. Fundo de garantia, dá a entrada do seguro-desemprego, e aí? Aí tinha datas ali para cumprir, né? E aí vai dar problema. Pagar multa pesadíssima. Dependendo do valor da condenação, vai ser oficiado o INSS, vai ser oficiada a Procuradoria, e eles vão vir cobrar. Vai ter multa, tem uns 20%. Então, assim, tem muita coisa que é necessária, isso é a comunicação do jurídico com a contabilidade. É importantíssimo, não tem jeito. E hoje mais ainda, com essas atualizações dos sistemas, que toda hora muda esses eventos, esse tipo de coisa. Sim. Então, rapidamente, só para dar mais um exemplo aqui, por exemplo, uma dúvida recorrente por parte do pessoal da contabilidade, do RH, departamento pessoal, como eles lançam, por exemplo, um pedido de rescisão indireta. Chega uma ação de rescisão indireta, só para falar rapidamente aqui, quando o empregado quer dar uma justa causa para o empregador. Então, ele entra com um pedido de rescisão indireta para o juiz e fala assim, eu não quero mais ir lá trabalhar porque ele está cometendo uma falta grave, o empregador. E aí o juiz vai avaliar durante o curso do processo se realmente houve uma falta grave ou não. Um exemplo simples aqui, falta de recolhimento de depósito de fundo de garantia. Tá? E hoje em dia todos os empregados têm acesso ao extrato, no aplicativo. Então é fácil ele ver se não está sendo recolhido. Pega um advogado que trabalha para empregado e só faz reclamante, a primeira coisa que ele faz é pedir esse extrato. Então,
Esse é o preventivo, tá? Se a gente, como preventivo de reclamado, a gente vai solicitar também para verificar se está tudo correto, para o contador. Então, assim, ele entrou com a ação de rescisão indireta, tem muito contador que não sabe como lançar. Se ele continua pagando o salário, se não continua. Por quê? Porque realmente é uma dúvida legítima. Até nesse novo sistema, no e-social, como é que ele lança? Então, tem duas possibilidades de lançamento. Tem uma do encerramento do contrato de trabalho e tem uma da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão é mais comum. O encerramento normalmente é depois da sentença. Mas é uma dúvida que gera. Então, tem muito contador que entra em contato com a gente para solicitar essa informação. Enfim, esse contato entre contador e advogado é importante por causa disso. E a gente tem que saber um pouquinho de contabilidade, não muito, mas tem que saber. Pelo menos os códigos ali, essas coisas, né? Exatamente. Bom, então, empresário, não deixe de recolher o fundo de garantia e não fique atrasando o salário continuamente. É isso? Nem pensar. Então, passar 2 meses aí atrasando, o pessoal já fica comemorando. O empregado não... Tem muito empregado que ao invés de achar ruim, ele comemora que atrasou. Se ele não estiver satisfeito com o trabalho, para entrar com a rescisão indireta. Tá certo. E para vocês, no escritório de vocês, qual a importância do contador especialista para a área de escritório de advocacia? Qual a importância maior? Olha, eu acho que... Bom, vou falar por minha impressão, assim, é a tranquilidade que a gente tem. Nós temos o contador específico da área e é importantíssimo porque ele já entende todo o processo, todo o formato de um escritório de advocacia. Então, eu não me vejo, e é uma coisa que é engraçado até, que quando nós iniciamos o escritório há 15 anos atrás, nós não tínhamos um contador. Não. Aí nós fomos ter um cliente que era contador, que começou a nos auxiliar, aí começamos a fazer até uma permuta, né, um escambo. Nós cuidávamos dele. Ele tinha bastante processo, então ele cuidou da nossa contabilidade. Foi o início de aproximação entre o escritório ter uma contabilidade. E aquela sementinha despertou para a gente a tranquilidade que hoje em dia eu acho que eu não vivo, eu tenho a parte operacional do escritório de comunicação com a contabilidade, nós dois fazemos, mas assim, eu dou uma organizada na parte de pagamentos, tudo, e eu não vivo sem a contabilidade, porque a gente eu não tenho preocupação, eu estou tranquilo, então eu não consigo ver o escritório sem, né? Assim, essa parte é importantíssima, não tem jeito. E assim, você falou que pode quebrar a empresa, né? O que eu fico admirado é a rapidez com que vocês fazem, a parte contábil, de solucionar Às vezes a gente tenta, lógico, por conta própria, gerar uma nota, até às vezes com vergonha, passou aquela ali, não paguei não por conta de dinheiro, mas assim, de ter passado o prazo mesmo, e aí a gente, não quero dar trabalho lá pro pessoal para gerar uma nova guia, aí eu vou tentar gerar, não vai, entra lá ECAC, aí vai nisso, vai naquilo, aí você solicita, quase instantâneo. 5 minutos. Ela chega ainda... Sistema inteligente. É muito rápido. Vocês, né? Vocês conhecem tudo. Tratar com quem é especialista da área. Então, a tranquilidade, eu vejo essa. Né? Com certeza. Bom, pessoal, a CPA Prime é especialista em escritórios de advocacia pelo Brasil todo. Se precisar, só entrar em contato com a gente. Bom saber, hein? Vamos falar sobre o divórcio extrajudicial. Vocês fazem? Como é que é? Tem uma simplicidade agora, né, para fazer? Como é que é? Então, Marco, esse assunto até é um assunto que eu, lá no escritório, eu acabo tocando com um certo carinho, até tento dar uma atenção maior, que eu vejo até o lado social dessa nova situação do divórcio, como simplificou hoje em dia. Embora, assim, hoje em dia a gente está falando de uma legislação que mudou em 2007, mas as pessoas até hoje desconhecem
da facilidade que existe hoje em dia para se fazer o divórcio, né? Então, desde 2007, teve uma alteração na legislação que permitiu às partes que não têm filhos menores, pode facilitar esse divórcio com um advogado fazendo direto em cartório. Então é uma coisa simples, virou um processo, virou uma situação de autarquia, de ir em cartório, né? Então resumiu bem a situação, em um dia você consegue fazer o divórcio, é muito mais barato, é um custo de cartório, de uma escritura, né? Então simplificou bastante, e ainda agora com a tecnologia, a gente tem um novo passo que também as pessoas desconhecem bastante, que é o e-notarial, né? E-notariado, que é uma legislação que foi criada em 2019, 2018 estava sendo formulada, e 2020 com a pandemia aceleraram para promulgar e colocar em prática, que é a assinatura digital pelo cartório. Então, quando você junta esses dois formatos, que é o divórcio no cartório e a facilidade de você ter assinatura digital, hoje em dia você consegue fazer o divórcio sem nem ir no cartório. Eu posso estar em outro local do país, outro mundo. Se a pessoa está nos Estados Unidos e ela tem um registro e-notariado, ela consegue. Ele precisa ter feito o registro num cartório dentro do Brasil, né? Em qualquer cartório, pode ser em Manaus, não importa. Todos os cartórios são integrados nesse sistema. É como se fosse um certificado digital do cartório, né? É um certificado digital simplificado, popularizado, para ficar bem fácil. A pessoa não precisa comprar chip, não precisa comprar cartão, token, nada. Ele precisa ir num cartório com a identidade, fazer a prova de vida, que é ele, fazer o registro da assinatura da firma, tudo. Tem um procedimentozinho de um aplicativo que o cartório baixa no celular dele. Feito aquilo, ele já pode assinar qualquer tipo de documento público em cartório, ele assina dessa forma. Então, ele fez isso, ele foi morar nos Estados Unidos, foi morar na Europa, onde tiver contato, o cartório vai conseguir fazer a escritura, nesse caso, até a escritura de divórcio, o cartório entra em contato, faz a leitura do termo, ele concorda e depois ele dá assinatura digital dentro do sistema e ele está assinando como se fosse assinatura. Exatamente. Então, isso facilitou, ficou o custo muito menor, né? Muito mais simples, né? Então, é uma situação que a gente até no escritório, o que nós vemos, assim, tem muitos casos que aparecem, por que eu falo que é até uma questão social, que a gente ajuda as pessoas a passar essa informação. Tem alguns casais que já não vivem junto há mais de anos e acham que o custo desse divórcio é complicado, ou existe o caso típico que o marido foi para o interior, foi para outro estado, então acha que também o custo vai ser a logística. Não tem problema, ele está lá tá em Manaus, pede para ele procurar um cartório, fazer o registro da assinatura digital dele no cartório, ela faz aqui, ela pode fazer presencial no cartório com um advogado presencial, e ele faz, porque esse tipo de situação ela pode ser até mista, né? Uma parte vai no cartório onde vai ser feito o divórcio, e a que não está no local faz pela assinatura digital. O cartório faz uma videoconferência, tem todo o trâmite, né, da burocracia que é exigido, e ele consegue fazer o divórcio, uma coisa que antigamente ficava aí há anos. Isso tem uma consequência que aparece às vezes para a gente, que é pessoas que estão separadas de fato há anos, a outra pessoa tem outra família, e aí um faleceu, aí tem bens a partilhar e o outro ainda está como marido ou como esposa, tem efeitos de briga entre quem vai ficar com a pensão do falecido. Então, assim, é uma situação que hoje está aí, a legislação está
tá tão fácil para todo mundo, né? E é só informação, é só as pessoas saberem que existe essa possibilidade fácil de se resolver. Bacana. Algum agradecimento especial? Eu não tem jeito, né? Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, não tem jeito, né? É o nosso maior mestre aqui. A minha família, meu pai também, que Deus o tenha, a minha mãe e principalmente aí minha esposa, minha filha, é o que impulsiona todo dia a gente acordar e trabalhar e seguir em frente, né? Legal. Também Não, e por óbvio agradecer a você, Marco, pela oportunidade também, que é gratificante, foi um bate-papo muito legal e eu acho que espero ter contribuído também com um pouco de informação. Com certeza. Também aproveitar, agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer aos meus pais também, que estão em algum lugar muito bom agora, muito especial, lá de cima, olhando a gente, e a minha esposa, a Lavínia também, e o Chico também, o Dr. Ortega, né, chamo ele de Chico, e você também, Marco, obrigado pela oportunidade, agradeço. Eu acho que é importantíssimo esse trabalho que você está fazendo, que vocês estão fazendo, da gente poder trazer aqui um pouco do nosso dia a dia, um pouco trocar uma experiência, né? Esse bate-papo é importante. Eu acho que essa aproximação entre a contabilidade e o jurídico, a parte da advocacia, é extremamente importante. Isso aí a gente ajuda muito os empresários aí que hoje estão lutando para conseguir permanecer com a empresa aberta, enfim, evitando aí um desgaste, às vezes um processo, alguma coisa que poderia prejudicá-lo muito. Isso aí é uma forma da gente se aproximar e ajudar. Então, muito obrigado aí pelo convite, obrigado mesmo, de coração. Imagina, eu que agradeço ambos advogados aí. Opa. Eu acho que a gente, desde que nasce, tem de aprender. Então, a gente aprende, né? Quando é criança, depois no colégio, depois da faculdade, e depois quando monta empresa, mais ainda. A gente tem que absorver tudo. E hoje eu aprendi muita coisa com vocês aqui. Que bom. Muito obrigado pelo Somos um eterno aprendiz, né? Nós somos 3 eternos aprendizes. Não tem jeito. Maravilha. Deixa os contatos de vocês. Podem falar na câmera ali, ó. Então, nosso telefone para contato, inclusive o WhatsApp, é 99000-6020, DDD 11, e o e-mail é contato@ortegaereis.com.br. Maravilha, a gente coloca também nos dados lá no legal. YouTube. Legal. Então vai sair no YouTube e no Spotify. Eu gostaria de presenteá-los também com o meu primeiro livro, que eu acabei de lançar. Conta um pouquinho da minha história aí. Desde que eu entrei lá Quem é esse alemão? na primeira. Esse legal, aí faz muito tempo, né? Eu tinha 6 anos aí, depois 16 e depois 49. Essa terceira foto aqui de 16 tá aqui. Então, ele tá astro de... Tá surfista aqui. Tá. O Kurt Cobain. Eu ia falar, parece o Kurt, né? Eu queria ser o Kurt nessa época aí. Tá certo. Mas cantava? Não. Nunca cantei nada. Por isso que eu entrei para Ciências Contábeis. Legal, obrigado. Obrigado. Pessoal, vamos agradecer lá o nosso público? Opa! Pessoal, muito obrigado. Curtam, compartilhem e joguem esse vídeo para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Legal, obrigado.